Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma Kivo Live. Meu nome é Yuri Oliveira, eu sou assessor de suporte de produtos aqui na Kivo. Meu nome é Vicemari, sou analista de suporte avançado. E hoje aqui o tema da nossa Kivo Live é a integração entre os sistemas fiscal e contábil das linhas NG. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aí da prática de como a gente faz essa parametrização entre esses módulos, criação de regras. A gente vai identificar aí nos lançamentos como a gente pode identificar, né, Vice? As integrações, como é feita, as parametrizações, pontos específicos, informações importantes ali para que a gente possa trazer essa integração entre o fiscal e contábil de uma forma facilitada no dia a dia de vocês. Sim, isso para facilitar bem a vida de um contador. Isso. Então, agora a gente já vai partir para o sistema para mostrar para vocês um pouquinho de como que é esse processo de integração entre esses modos. Vamos lá? Então, pessoal, a gente já vai direto aqui para o sistema para já começar, né, e mostrar para vocês aqui como que funciona todo esse processo de parametrização e integração entre o fiscal e o contábil. Tá? A gente está aqui acessando o módulo do fiscal e uma rotina principal, né, que é a primeira rotina onde nós vamos acessar para poder fazer essas configurações e parametrizações, é a rotina de regras para contabilização. Então, a gente acessa o menu Integrações, Contabilização, Regras para Contabilização. É nessa rotina onde a gente vai aqui pré-definir algumas informações que são bastante importantes aí para poder fazer essa integração. Vale ressaltar também, antes da gente fazer esse processo, é muito importante que a gente faça a conferência também no NG Contábil se essa empresa ela está, né, vinculada entre esses módulos, porque aqui nessa rotina nós vamos definir algum tipo de conta, históricos. Então é interessante que a empresa ela seja uma empresa cadastrada tanto no fiscal quanto uma empresa no contábil. Tá? Então, antes de fazer qualquer parametrização no fiscal, a gente precisa conferir lá no contábil se a empresa está ativa, se ela tem plano de contas. Depois que a gente já tem esse processo lá configurado, que a gente vem aqui para o fiscal, a gente começa a definir as regras de contabilização. Nessa rotina aqui de regras para contabilização, nós temos algumas subabas do lado esquerdo. Nós vamos iniciar aqui pelo menu de parâmetros gerais. Né? Dentro desse menu parâmetros gerais, nós temos algumas opções. As primeiras duas opções, inclusão automática de conta contábil para cliente e fornecedor, são duas opções que são bastante importantes e que podem facilitar o processo aí para vocês. Como que funciona? Toda vez que eu importo um lançamento, importo uma nota fiscal e essa nota ela tem a identificação de cliente e fornecedor, para que o sistema cadastre de forma automática uma conta contábil para esse cliente, eu posso utilizar essa rotina. Eu venho aqui, seleciono ali a flag Inclusão Automática de Conta Contábil Cliente, e aqui eu vou selecionar, né, como eu expliquei para vocês, a gente já precisa ter essa empresa cadastrada lá no meu NG Contábil, com o plano de contas configurado, e aqui eu vou selecionar a primeira conta sintética ali do grupo de clientes, por exemplo. Então, uma vez que eu seleciono essa conta, todo lançamento de saída, por exemplo, que eu tiver, onde tiver a identificação de cliente, o sistema automaticamente cadastra para mim logo abaixo uma conta analítica para cada cliente que eu tiver no momento do lançamento. Sim, no momento da importação, né, Yuri? Exatamente. E também para a parte de fornecedor, né, também da mesma forma, eu tenho ali a segunda opção, inclusão automática de conta para fornecedor. Eu vou selecionar ali a conta sintética do grupo de fornecedores e logo abaixo ele começa a criar para mim as contas referente aos fornecedores ali dos lançamentos que eu estou importando. Então, né, uma opção para que o sistema cadastre de forma automática contas contábeis de clientes e fornecedores seria nessa rotina. Se essas duas opções estiverem desmarcadas, aí o processo seria, eu preciso acessar o cadastro de cliente fornecedor e vincular uma conta se ela já estiver cadastrada lá no meu NG Contábil, né? Caso eu não tenha, importei uma nota fiscal sem essas flags marcadas, não tenho uma conta criada para esses clientes, ou eu preciso acessar o meu NG Contábil para poder cadastrar essas contas, ou aqui pelo fiscal nós também temos um atalho na rotina de integrações contabilização, contas contábeis, ele traz para mim o plano de contas lá do meu NG Contábil. E eu não preciso necessariamente abrir o outro módulo. Eu posso acessar aqui o meu NG Fiscal, acesso, visualizo o meu plano de contas por aqui, cadastro a conta contábil e depois eu posso, lá no cadastro do meu cliente fornecedor, inserir a conta contábil também. Tá?
A terceira opção que a gente temos aqui, criar conta única para cliente fornecedor entre matriz e filial. Essa opção é geralmente para as pessoas que trabalham aí com empresas matriz e filial e utiliza conta única, então caso precise, pode marcar essa opção. Se você não utiliza matriz e filial, é uma opção que pode deixar desmarcada. Logo abaixo temos a opção permitir cliente fornecedor sem conta contábil, né? Então, se eu tiver alguma definição de que os meus clientes fornecedores precisem, que nem todos tenham algum tipo de conta, né? Eu posso deixar essa opção marcada. Sim. E aí o sistema ele vai permitir que o cliente fornecedor seja salvo sem a informação da conta contábil. Isso, ele não exige que o cliente, o fornecedor, né, ele tenha que ele não tem nenhuma conta, né? Ele vai permitir salvar o cadastro sem nenhuma informação de conta ali preenchida. Exatamente. E a opção abaixo, requer preenchimento cliente fornecedor conta contábil, essa flag ela faz o oposto, né? Ela vai obrigar ali, né? Ela vai trazer como obrigatório o preenchimento da conta contábil no cadastro do cliente fornecedor. E logo abaixo, a última opção ali, atualizar a descrição conta contábil cliente fornecedor. Essa flag é para aquele cenário onde eu tenho, por exemplo, uma nota fiscal lá no mês de janeiro com fornecedor X, e eu importei essa nota fiscal, o sistema cadastrou para mim essa conta, e depois lá no mês de maio eu tenho uma nova nota fiscal desse fornecedor, porém esse fornecedor teve uma alteração na razão social, por exemplo. Se essa opção estiver marcada, o sistema vai reconhecer esse mesmo fornecedor pelo CNPJ e com essa opção o sistema automaticamente atualiza o nome dessa conta para essa nova razão social. Então, na parte de parâmetros gerais, são essas configurações. Como o próprio nome diz, são parâmetros gerais, tá? Então, se eu tiver tanto matriz quanto filial, essas informações aqui, elas são específicas para ambas, tá? Não vai ser individual. Então, essas marcações aqui dos parâmetros gerais vai ser aplicado tanto para matriz quanto para filial. Partindo agora para a parte de parâmetros específicos, que é a segunda subaba ali do lado esquerdo. Essa subaba é uma subaba que é muito importante, onde a gente vai fazer algumas definições aqui para que a integração contábil possa ser feita. Essa subaba, como também o próprio nome nos diz aqui, parâmetros específicos, aqui eu vou definir as especificações para a matriz e para as filiais. Se eu tiver uma matriz e 5 filiais, eu preciso configurar uma matriz e todas as filiais. No nosso exemplo aqui, nós temos cenários de uma matriz e uma filial. Então vejam que quando a gente clica na aba matriz, ele seleciona, ele mostra para a gente as informações da matriz. Quando eu clico na opção de filial, vejam que as opções já não são as mesmas. Então a gente consegue definir tipos diferentes para cada uma. Vamos iniciar aqui pelos campos ali do lado inferior esquerdo. Nós temos algumas informações que estão em hiperlinks azul, né? A conta contábil lançamento à vista. Aqui nós vamos definir qual conta vai ser considerada para os lançamentos que nós temos à vista. Uma das opções na hora de fazer as integrações, o sistema busca desse campo. Mais à frente vai ficar mais claro aí para vocês esse processo, tá? Mas aqui a gente define qual conta contábil vai ser considerada para lançamentos à vista. Alguns exemplos, né? A gente vai trazer aqui para vocês alguns exemplos de contas históricos, exemplos fictícios, tá? A gente sempre gosta de orientar, tanto aqui no nosso post com os clientes, que o ideal é que cada pessoa saiba de fato qual a conta necessária a ser colocada nesses campos para que seja feita uma integração de forma correta, pois cada pessoa pode ter um plano de contas diferente, pode ter uma conta diferente. Então a gente vai trazer algumas contas aqui como exemplo, mas vocês podem adaptar de acordo com o plano de conta e a situação da empresa de vocês. Aqui a gente tem o campo conta contábil lançamento à vista, como falei para vocês, colocou ali a conta caixa. Conta contábil baixa de fatura, campo abaixo. Também é onde a gente vai informar qual vai ser a conta de baixas de fatura, se é uma conta de caixa, por exemplo, ou uma conta banco. Abaixo também ali no hiperlink temos o campo conta contábil de transferência, que é utilizado para colocar, né, a conta contábil referente a transferências entre matriz e filiais, por exemplo. Logo abaixo também temos uma opção que é data de lançamentos extemporâneos, né? Ali quando a gente clica na setinha para poder selecionar, ele aparece para a gente 3 opções. Sim, essas opções a gente consegue visualizá-las depois no lançamento. Então a gente pode definir se as informações vão ser contabilizadas pela data da emissão, a data da entrada ou essa data extemporânea. Essa data extemporânea, ele abre um campo para você digitar qual seria a data desse lançamento.
Exato, né? Então, quando eu tenho uma nota fiscal de lançamento extemporâneo, lá na rotina de lançamento, ele traz a data extemporânea para a gente colocar, né, no documento, e aí a gente consegue informar para ele ali qual vai ser o critério que eu vou utilizar, né? Então, se a minha situação do meu documento for um lançamento extemporâneo, ele vai trazer para mim um outro campo de data de lançamento extemporâneo, ali logo abaixo, a vista mostrando aqui para a gente. Então eu posso informar para o sistema, quando eu tenho um lançamento extemporâneo, qual o campo que ele vai considerar ali para fazer essa integração à data, né? Seja a data de emissão, data de entrada ou a data do lançamento extemporâneo. Logo abaixo temos também 4 opções, né, que são referentes a uma situação específica, que é quando a gente faz a contabilização única no cenário de cliente-fornecedor. Então vamos supor, eu tenho uma empresa e para essa empresa eu não quero que seja criada uma conta para cada cliente-fornecedor lá nos parâmetros gerais, eu deixei aquelas flags desmarcadas, eu quero utilizar uma conta única para cliente, uma conta única para fornecedor. Muito comum, né, a gente vê aí as contas clientes diversos, clientes ou fornecedores diversos. Então essas opções aqui abaixo, elas são responsáveis por a gente fazer uma marcação e trazer essa integração de forma geral. Então uma vez que eu marco ali, utilizar conta única de cliente PJ, eu vou selecionar uma conta única de acordo com o meu plano de contas e o sistema vai considerar para todos os meus lançamentos ali de saída essa conta que eu vinculei quando for um cliente pessoa jurídica. Ali logo abaixo eu tenho, utiliza conta única fornecedor, então vejam que é separado pelo tipo de cadastro, né? Nós temos ali cliente e fornecedor pessoa jurídica, cliente e fornecedor pessoa física. Então eu posso vir aqui fazer essas marcações e aqui também vai ser uma das possibilidades do sistema considerar essas contas para poder fazer esses lançamentos de forma unificada. Agora, se eu tenho uma conta para cada cliente, para cada fornecedor, eu não preciso marcar esses campos aqui. Passando ali mais ao lado, nós temos algumas opções, né, de marcações que também são bastante importantes a gente comentar aqui com vocês, para poder facilitar aí no dia a dia e no processo de integração. A primeira delas é a opção de contabilizar lançamentos pelo valor contábil. Nós temos ali um ícone ao lado de informação, só a gente passar o mouse por cima dele, ele já traz para a gente uma prévia do que essa flag significa, mas trazendo para vocês o entendimento quando eu marco essa opção contabilizar lançamentos pelo valor contábil, o que o sistema vai fazer? Quando eu estou lá no meu lançamento, o sistema vai desconsiderar a parte de detalhamento fiscal lá do lançamento, ou seja, aquela parte de baixo ali do lançamento. Então, aqui na rotina, nós vamos acessar ali a rotina de lançamentos de saída. E como eu estava falando com vocês, quando eu marco aquela opção ali de contabilizar lançamento pelo valor contábil, o que o sistema vai fazer? Vai desconsiderar essa parte aqui embaixo de detalhamento fiscal, ele não vai olhar para a aba de itens fiscais e ele vai considerar o campo valor contábil da parte do cabeçalho do lançamento. Tá? Então essa é uma opção que, se aquela flag estiver marcada, ele olha para essa parte de cima do cabeçalho do lançamento. Se ela estiver desmarcada, aí o sistema tem outras formas de considerar o lançamento, como por exemplo os itens fiscais. Então voltando lá para a aba de regras para contabilização, logo abaixo nós temos a opção de contabilizar itens fiscais de IPI para ICMS, CST 91. Essa opção é utilizada, né, quando você tiver no seu lançamento ali o CST 91, precisa marcar essa flag para que seja considerado. Se ela estiver desmarcada e o sistema ele vai analisar ali o seu lançamento, então se eu tiver valores no CST 90, por exemplo, e eu também em algum momento tiver o CST 91, com a flag desmarcada ele contabilizaria somente os valores do CST 90. Se eu tiver o CST 91 e essa flag marcada, ele vai considerar toda a parte ali do lançamento para poder fazer a integração ali com o contábil, tá? Logo abaixo nós temos uma outra opção que é contabilizar por subcódigo. Hoje no sistema a gente pode dizer que nós temos duas parametrizações que são as principais nesse processo de integração entre o fiscal e o contábil, que a gente chama a contabilização por subcódigo e a contabilização por movimentos fiscais. Tá? Então aqui do lado, no grid do lado esquerdo, vocês podem visualizar que nós temos alguns campos ali do grupo de entrada e do grupo de saída, e dentro dele nós temos as opções de CFOP por subcódigo, que é o que faz ligação com essa flag. Então uma vez que eu tenho essa opção de contabilizar por
por subcódigo marcado, eu vou acessar ali o lançamento, seja para entrada ou para sair da regra, e eu vou definir esse tipo de contabilização por subcódigo. O que é essa contabilização? É quando eu tiver um cenário onde eu tenho vários CFOPs, seja de entrada ou seja de saída, e eu quero definir regras específicas para cada um CFOP. Então, por exemplo, eu tenho um CFOP que é compra de mercadoria utilizado 1.102, mas também eu tenho um CFOP de uso e consumo, ativo imobilizado, e para cada um desses CFOPs eu quero uma configuração específica. Então é nessa rotina aqui em CFOP por subcódigo, onde nós vamos criar essas regras por CFOP. A Vice vai mostrar aqui para a gente a contabilização que nós, uma regra que nós criamos aqui por causa do CFOP 1.102. Sim. Então, pessoal, depois de feita a definição para o CFOP, no lançamento ele habilita uma aba para que a gente possa informar qual que foi o subcódigo criado. Nesse subcódigo que eu posso definir várias contabilizações para o mesmo CFOP. Então, é esse campo que eu vou definir, que eu vou linkar, né, a regra que foi criada para o CFOP definido. Isso. Então, aqui quando eu acesso o cadastro do CFOP, aquela regra para contabilização, na verdade, né, a gente tem aqui o campo. Aqui na regra nós temos ali, a gente define qual que é o CFOP, o subcódigo do CFOP que é padrão, ali geralmente o 000, e a gente tem um campinho ali que chama subcódigo. Nesse campo subcódigo, a gente precisa definir um tipo de código para que ele reconheça essa regra. Então, nesse caso aqui, nós criamos aí a regra para o CFOP 1.102 e nós colocamos o subcódigo 01. Esse subcódigo 01 ele precisa ser identificado lá no lançamento para que o sistema faça essa contabilização da forma correta. Né? Então, nós temos ali o campo contábil subcódigo direto lá no lançamento, onde a gente pode acessar o campo ali e conferir, né, e fazer a inclusão desse código, mas nós também temos uma rotina onde é possível fazer isso em massa, né, porque vamos supor que vocês tenham aí 200, 500, 1000 lançamentos para poderem fazer essa inclusão. Então seria até inviável fazer essa opção de forma manual. Então nós acessamos ali o menu Processos, Ajustar, Subcódigo de Contabilização, e nessa rotina, uma vez que eu já criei a regra de subcódigo, eu consigo fazer a verificação aqui de quais lançamentos que eu tenho nesse CFOP, por exemplo, CFOP 1.102, e aí eu vou conseguir vincular isso aos meus lançamentos. Né? Então eu seleciono ali qual que é o CFOP, coloco o subcódigo, faço um filtro de pesquisa, ele vai me mostrar todos os lançamentos que eu tenho nesse CFOP. E aqui no subcódigo de contabilização, ele só vai demonstrar para mim, dados para atualização, o código 01, que é o que eu criei lá na regra para contabilização. Então eu consigo selecionar todos os meus movimentos, clico ali para aplicar parâmetros e o sistema já vai considerar esse código para poder fazer o ajuste da minha regra e incluir essas informações no meu lançamento. Yuri, frisando bem que esse processo, gente, é um processo, é um ajuste em massa. Então, vamos supor que já foram feitas as importações, já foram feitos os lançamentos e a definição contábil não tinha sido feita. Então, não existe a necessidade de excluir os lançamentos e refazer o processo. Então, a gente faz a definição pelo subcódigo e usa a rotina para aplicar em massa, né, nos lançamentos já a definição contábil. Isso, exatamente. Voltando lá na rotina de regras, né? Então o processo é esse, a gente define ali o CFOP, coloca uma descrição que vai ser do nosso entendimento ali, para a gente identificar que tipo de contabilização é essa. No nosso caso ali o campo descrição a gente colocou definição para o CFOP, mas você pode colocar de acordo com a sua necessidade. Se é um CFOP de ativo imobilizado, por exemplo, eu posso colocar ali na descrição ativo imobilizado. Por que essa descrição ela é importante? Porque lá na rotina de ajustar subcódigo, eu consigo saber, às vezes por essa descrição, qual tipo de regra é aquela. Às vezes vão ter cenários, nós já inclusive pegamos caso aqui no nosso suporte, às vezes tem cliente que tem mais de uma situação para um mesmo CFOP, ou seja, um mesmo CFOP vai ter várias contabilizações diferentes. Então é aqui nessa rotina que a gente consegue fazer esse processo. Tanto para a rotina de entrada, ali no bloco da entrada tem essa opção CFOP por subcódigo, quanto na rotina de saída ali também tem o CFOP por subcódigo, e a linha de raciocínio é a mesma, tá? O que muda é apenas os CFOPs de entrada com os CFOPs de saída. Voltando ali na rotina, na entrada, ali no CFOP por subcódigo, é importante a gente ficar bastante atento à questão das contas, tá? Aqui nós informamos as contas débito à vista e débito a prazo, a mesma conta, porque o sistema ele vai entender que toda vez que eu tenho um
lançamento à vista, ele vai jogar ali na conta débito compras, e toda vez que o lançamento for a prazo, ele também vai jogar na conta compras. E a opção do crédito, nós deixamos aqui em branco porque o sistema tem uma tratativa do seguinte: toda vez que eu tenho um lançamento ali de entrada, que eu preencho o débito, se eu deixar a conta crédito ali em branco, o sistema vai fazer uma validação. Primeiro ele vai analisar o quê? Se existe cliente fornecedor identificado lá no meu lançamento. Então, uma vez que eu tenho um lançamento de entrada, tem um fornecedor, o sistema vai considerar que, se eu não coloquei lá na rotina de regras ali em CFAP por subcódigo a conta crédito, primeiro ele vai analisar, aqui a gente deixou a conta crédito à vista prazo em branco, então ele vai lá na rotina de parâmetros específicos, ali na regras para contabilização, parâmetros específicos, ele vai identificar primeiro se eu estou fazendo alguma validação ali de conta, se eu tenho conta única de cliente fornecedor. Se eu tiver a conta única aqui selecionada, ele vai considerar essa conta para poder fazer o meu lançamento de fornecedores diversos. Agora, se esta opção estiver desmarcada e lá na regra de CFAP por subcódigo também não estiver informada a conta crédito, o sistema vai analisar lá o cadastro do meu fornecedor. Se no cadastro do meu fornecedor ele estiver marcado que é um fornecedor e ele tiver uma conta contábil específica para esse fornecedor, ele vai utilizar essa conta para contabilização, tá? Então vejam que aqui, voltando lá na rotina de regras, qual que é o entendimento? Eu posso vir aqui e colocar a conta crédito, vista prazo, crédito à vista ou crédito a prazo. Se eu deixar em branco, o sistema vai na rotina de parâmetros específicos para poder verificar se eu faço a contabilização ali única de cliente fornecedor. Se aqui não tiver nenhuma informação marcada, ele também vai fazer uma outra validação no cadastro lá do meu cliente fornecedor, para verificar se tem alguma conta. Tendo essa conta, ele faz essa vinculação no lançamento. Se eu não marquei essa opção ali de conta única, se eu não tenho a conta crédito informada lá na regra e também não tenho a conta informada no cadastro do cliente fornecedor, o lançamento não vai ser contabilizado, tá? Então é importante a gente revisar esses pontinhos aqui, porque são situações que a gente já pega alguns clientes nós aqui no dia a dia, e quando a gente vai ver realmente essas parametrizações que o sistema tem e muitas das vezes não está preenchido, ou uma vinculação que não está sendo feita. Isso, o principal é essa parametrização. Isso. E como eu tinha comentado para vocês ali no início, sobre essa flag de contabilizar por subcódigo, nós temos dois pontos principais, que é essa contabilização de CFAP por subcódigo, e a outra contabilização é movimentos. Então a gente tem a opção de fazer a contabilização direto por movimento. Qual que é a diferença? Enquanto ali no CFOP por subcódigo, a nossa contabilização ela é por CFOPs específicos, ali nos movimentos, tanto movimentos fiscais, tanto de entrada quanto de saída, a contabilização ela é única. Então, quando eu acesso ali a opção movimentos fiscais de entrada, defino as contas débitos, contas créditos e histórico, o sistema vai entender que todos os meus lançamentos de entrada vai contabilizar nessa rotina, né, com base nessas contas. Aqui também segue a mesma linha de raciocínio. Eu preencho a conta débito. Se eu quiser, eu posso preencher as contas crédito à vista, crédito a prazo, mas se eu deixar em branco, vocês podem observar que tem um íconezinho de informação ali ao lado, que ele já traz para a gente essa prévia que o sistema vai fazer, né? Ele vai verificar ali se a conta contábil para lançamento à vista ela está marcada ali na rotina de parâmetros específicos. Então, a opção à vista, se ali não estiver informado, ele vai buscar deste campo aqui, ó, conta contábil lançamento à vista, né? Agora, se eu tenho a conta lá já configurada, ele vai considerar ali da regra. Se no caso do lançamento à vista não estiver informado, ele vai considerar ali daquele campo dos parâmetros específicos. Já na parte a prazo, ali o izinho, ele basicamente traz nesse resumo aqui o que eu acabei de explicar para vocês ali na parte de regra, que é quando esse campo ele é opcional, o campo crédito, né? E aí qual que vai ser a validação que o sistema vai fazer? Primeiro ele vai olhar ali nos parâmetros específicos, o ícone 1 ali, ó, ele está falando o quê? Primeiro o sistema vai olhar se utiliza conta única de cliente fornecedor. Se a gente utiliza essa conta única, ele vai utilizar essa conta aqui para contabilização. Aí voltando lá na regra, a opção 2, né, que aparece ali no íconezinho de informação, é a conta contábil informada no cadastro fornecedor. Então primeiro o sistema ele vai ver se tem alguma conta aqui na regra mesmo. Se aqui estiver em branco, primeiro ele vai para parâmetros específicos, verificar se tem conta única. Se ele não acha a conta única, ele vai lá no cadastro do cliente fornecedor para identificar se tem a conta aqui. Não tendo essa conta, o sistema não vai conseguir contabilizar porque ele entende que falta uma perna do lançamento, que é a perna no caso ali das entradas, é a perna do crédito. Exatamente, Yuri.
Então, a regra de movimentos de entrada, a diferença dela para a regra de CFAP por subcódigo é essa. No movimento de entradas ali, movimentos fiscais, vocês podem observar que não existe o campo CFOP. Então, é uma regra geral. Então, qual que é a diferença, né? É justamente essa. Se eu não tenho cenário, trazendo um exemplo prático, né? Vamos supor que tenha um cenário onde vocês não tenham essa diferenciação de CFOP. Eu falo, olha, o meu cliente aqui, todas as notas de entrada dele são só compra para revenda de mercadoria, é tudo uma contabilização só. Então, qual que vai ser o cenário? Ele pode vir aqui, vocês podem, né, vir aqui e selecionar a opção de movimentos fiscais, define ele a conta débito e conta crédito, e todos os lançamentos de entradas vão ser contabilizados com base nessa conta, nessas contas informadas. Agora não, olha, eu tenho cenários bastante específicos aqui. Eu tenho compra que é para revenda, eu tenho compra que é para uso e consumo, eu preciso separar ativo imobilizado e várias outras situações. Aí o ideal é que faça as regras de CFOP por subcódigo. E aí é importante frisar um cenário que é o seguinte, voltando ali nos parâmetros específicos, quando eu tenho essa flag contabilizar por subcódigo, qual que é a lógica do sistema? O sistema primeiro ele vai analisar os CFOPs que estão vinculados por subcódigo, igual a gente mostrou do código 102, e se por algum acaso, né, vamos trazer um cenário aqui, eu tenho notas que tem o CFOP 202, 102 e eu tenho notas também com o CFOP 1556. Se eu tiver aqui configurado ali aquela flag marcada para contabilizar por subcódigo, e aqui na rotina de CFOP por subcódigo eu tenho a regra somente do CFOP 102, os outros CFOPs que não estão configurados nessa regra, o sistema vai fazer o seguinte, ele vai olhar se existe alguma regra de movimentos fiscais. Se tiver alguma regra geral, em movimentos fiscais, ele vai acatar essa regra aqui. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos o CFOP 102 configurado para uma conta específica, lá no CFOP por subcódigo. Os demais CFOPs seriam contabilizados com base nessa regra de movimentos. Então, já trazendo uma dúvida que a gente que a gente vê hoje em dia muitos clientes tendo eu preciso ter somente um, somente outro, eu posso ter os dois tipos de regras? Eu posso ter tanto a de CFOP por subcódigo quanto a de movimento. Só que ele vai respeitar primeiro a de CFOP por subcódigo, quando aquele contabilizar ali está marcado, e os CFOPs que não estiver configurados lá na rotina de CFOP por subcódigo, se existir alguma regra de movimentos fiscais, seja para entrada ou para saída, o sistema vai acatar também essa contabilização para os demais CFOPs que não foram configurados. Tá? Porque às vezes, vamos supor, eu tenho vários CFOPs que entram para um tipo de conta específico e somente um eu preciso separar, por exemplo, somente o ativo mobilizado. E depois todos os outros CFOPs eu preciso que sejam contabilizados tudo na mesma conta. Eu posso ir lá na rotina de regras para contabilização, eu posso definir lá CFOP por subcódigo apenas para o CFOP do ativo mobilizado e eu posso criar uma regra de movimentos fiscais ali na entrada para, de forma geral, e ele vai acatar para todos os outros CFOPs que não têm definição, tá? Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou até mostrar um exemplo aqui de um lançamento que eu usei o mesmo subcódigo e eu fiz a definição por CFOP para ele e eu não vou usar essa definição, eu vou usar por movimentos. Então, eu não defini o subcódigo e eu consegui gerar a integração contábil dele, porque eu estou buscando da opção de movimentos fiscais. Exatamente. Então, por mais que até o CFOP esteja configurado, que uma vez você acabou de nos mostrar, mesmo que eu configurei ali uma regra do CFOP 102, se eu não fizer a vinculação daquele subcódigo 01 ali no lançamento, se eu tiver uma regra de movimentos fiscais, ele vai considerar essa regra, né? Então, ele faz uma análise, não identificou o subcódigo, ele vai olhar se existe regra de movimento. Como a regra de movimento ela acata para todos os lançamentos, né? Ele vai considerar essa regra se ela tiver configurada. E caso não tenha a regra de movimento, tenha só de CFOP por subcódigo, por exemplo, aí o sistema ele vai fazer essa vinculação dessas contas somente nos lançamentos que foram feitos a inclusão do subcódigo manual ou lá pela rotina de ajuste de subcódigo de contabilização. É muito tranquilo, né, Yuri?
Sim, é um processo que, assim, a gente só precisa ter o entendimento, né? A gente sabe que o processo de contabilização, e às vezes ele gera muitas dúvidas, são muitos parâmetros, mas o sistema tem uma lógica que a gente costuma, né, até passar aqui para os nossos clientes, que uma vez que a gente entende essa dinâmica do sistema, fica mais fácil de conseguir fazer essa integração, né? Então, lá botando em parâmetros específicos, ali logo abaixo da opção contabilizar por subcódigo, tem uma outra flag que é obrigatório informar subcódigo movimento. Essa opção está condicionada à opção de cima, tanto que se a gente desmarcar o contabilizar por subcódigo, vejam que essa flag ela some. Então, quando a gente marca novamente, essa flag ela é habilitada. Qual que é a funcionalidade? Se eu defino que eu contabilizo por subcódigo e eu quero obrigar que todos os meus lançamentos tenham o subcódigo de movimento, eu posso marcar essa flag. Aí o sistema ele não vai deixar eu salvar nenhum lançamento sem essa informação. Seja ele ali de manual, depois que eu faço qualquer edição do lançamento, eu sempre vou precisar fazer a inclusão do subcódigo para ele poder reconhecer e vincular ali a integração para o contábil. Sim, se for um lançamento de origem de importação e existe a necessidade de fazer uma alteração nele, o sistema não permite gravar o lançamento, a alteração, devido a essa informação. Mas por quê? Foi marcada essa opção de obrigatório. Então, ele vai exigir que seja informado o subcódigo. Dessa forma, a gente não consegue trabalhar com as duas contabilizações, por movimento e por COFOP, porque ele vai obrigar o subcódigo. Isso. Então, assim, a gente sabe que quando a importação de documentos fiscais, né, no caso do XML, esse subcódigo ele não vai vir no XML, né? Então, o lançamento ele é importado, mas se você for fazer qualquer tipo de edição nele para salvar, aí ele vai acusar a inclusão desse subcódigo uma vez que essa flag está marcada. Então a gente, né, como a gente já mostrou para vocês lá, a rotina de ajustar subcódigo de contabilização é uma rotina que facilita esse processo aí, para vocês fazerem em massa sem precisar acessar lançamento por lançamento. Isso. Né? Logo ali abaixo nós temos também uma opção que é a opção visualizar contabilização de documentos fiscais. Ela basicamente é ela que determina que a aba integração contábil lá nos nossos lançamentos ela apareça. Então aquela aba integração contábil ali no lançamento, ela é uma aba que ela é uma prévia do que vai estar lá no contábil. Né? A gente pode ver aqui que ela mostra para a gente o tipo de lançamento, qual que é a data, a conta contábil que nós definimos lá na regra, né, os valores e o histórico. Então, se eu deixo aquela flag marcada, eu sempre vou estar visualizando essa integração contábil aqui no lançamento. Agora, se essa flag não estiver marcada, se essa flag visualizar contabilização de documentos fiscais estiver desmarcada, a aba integração contábil ela não vai estar aparecendo lá no meu lançamento. Então, se vocês se depararem com essa situação de aba integração contábil lá no lançamento de vocês não estiverem aparecendo, é por causa dessa flag. A opção abaixo ali, também nós temos uma outra opção ali na rotina de regras, editar contabilização de documentos fiscais. Essa opção ela vai ser responsável pelo seguinte: toda vez que eu tenho essa opção marcada, aquela aba integração contábil onde eu estou visualizando ali no lançamento, ele vai me permitir fazer edições ali. Então, por mais que eu tenha configurado uma regra, ele vai me permitir alterar alguma informação ali no lançamento. Tá? Então, só basta eu marcar essa flag e ali na aba de integração contábil eu consigo fazer algumas edições de conta, de valores, de mudar a perna débito e crédito, mas é uma opção assim, que a gente precisa tomar um certo cuidado em marcar essa opção, porque o sistema passa a desconsiderar as regras que foram feitas ali uma vez que você faz essa edição. Então, o sistema fez a configuração com base nas suas regras. Se eu tenho essa opção marcada e eu faço qualquer edição lá no lançamento, esse lançamento ele não vai estar de acordo com as regras criadas. Então a gente precisa tomar esse cuidado ao fazer essas edições lá, que aí podem ocasionar problemas na contabilização de vocês. Então é sempre bom entender de fato, né, o cenário que você tem no lançamento, se precisa mesmo editar, porque o ideal seria, né, cadastrar uma regra. Se existe mesmo a necessidade de fazer edição, né, da contabilização, uma vez que a gente já tem tudo parametrizado, acho que não tem a necessidade de fazer edição. Isso, né? Mas se por via, né, tiver uma empresa que seja algum cenário específico, cenário, né? Específico, aí sim a gente marca essa opção. Isso.
Logo abaixo também temos uma outra opção ali que é totalizar contas iguais. Essa flag, ela basicamente, ela vai mostrar pra gente ali se a gente tiver algum lançamento onde eu tenho várias situações, eu tenho várias pernas do lançamento na mesma conta, ele totaliza nessa conta. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente mostrar um exemplo ali de um lançamento com retenções, né? Mas basicamente se eu tiver ali várias contabilizações que caiam na conta fornecedor, seja perna débito, seja crédito, ele totaliza todas essas informações nessa conta e seria o resultado final. Mas mais para frente nós vamos trazer para vocês um exemplo prático aqui. Então aqui na integração desse lançamento contábil, a gente consegue, uma vez marcando essa flag, fazer com que esse lançamento vá direto para o contábil. Se essa flag estiver desmarcada, eu preciso necessariamente, né, acessar a rotina de integrações, contabilização, gerar contabilização para poder enviar essas informações lá para o contábil. Essa flag de contabilização automática, a gente também pede para tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que existem cenários aí de notas, principalmente notas de entrada, que às vezes a parametrização que o fornecedor colocou lá, que ele gerou na nota, os impostos, né, os valores, talvez possam não estar certos, possam precisar fazer algum ajuste para a situação atual de vocês. Então essa flag precisa tomar muito cuidado, porque se o lançamento estiver errado, a contabilização também vai ser errada, né? Então a gente sempre orienta aqui os nossos clientes nos nossos atendimentos do dia a dia aqui para tomar cuidado com essa flag, identificar mesmo se o seu cenário é um cenário onde a maioria dos XMLs vem de forma certinha, não precisa fazer muitas edições nem ajustes de regra. Poderia até utilizar essa flag, mas a gente precisa ter essa atenção de que se eu tenho ela marcada, qualquer lançamento ali que o sistema conseguir aplicar as regras pré-definidas, ele vai integrar isso para o contábil de forma automática. Exatamente. E também aqui na aba de parâmetros específicos, né, trazendo só para vocês um entendimento, ali nós temos uma outra opção ali que é agrupamentos. Né? Basicamente essa rotina, ele mostra pra gente aqui dois tipos de agrupamento que nós podemos fazer, que é agrupamento por modelo e agrupamento por imposto, né? Então ali na parte de modelo e na parte de imposto, por exemplo, eu posso agrupar ali, eu quero fazer com que todos os meus lançamentos do modelo 55, por exemplo, que é nota fiscal eletrônica, eu quero agrupar elas por quinzenal, ou pode ser diária, semanal ou mensal, então fica a critério ali da especificação. Eu coloco qual que é o tipo de saída, de movimento ali, né, se é entrada ou se é saída, preencho ali o histórico, e aí o sistema vai acatar esse agrupamento na hora de fazer essa importação, né, essa integração lá para o contábil. E ele também na parte de imposto, né, eu posso fazer o agrupamento tanto por modelo quanto por imposto também. Eu quero agrupar todos os meus lançamentos ali de ICMS, periodicidade mensal, por exemplo, o tipo de movimento e o histórico, o sistema consegue fazer isso pelo agrupamento. Tá? Aí a gente trouxe também alguns lançamentos aqui para a gente demonstrar para você algumas regras que foram feitas, né? Então, a gente tem ali na rotina, né? Aqui na rotina de regras para contabilização, nós temos ali a opção de fazer regras para movimentos fiscais, serviços tomados, né? Então, aqui nessa opção de serviços tomados ali, onde a gente faz a regra ele vai, sempre que ele identificar ali o CFOP 1933, 2933, o sistema vai identificar que é um serviço tomado e vai fazer a inclusão dessas contas ali lá no meu lançamento com base nessa regra que eu criei, né? Então a gente tem até aqui um lançamento, alguns lançamentos ali de exemplo, mas é assim, para que seja identificado que seja um serviço tomado, basta estar com o CFOP de serviço, né? E aí ele vai acatar essa opção de serviços tomados. Temos ali também a opção de devoluções de venda, onde é possível fazer aqui a criação da regra, né, para as notas de devolução de venda. Então eu faço aqui a parametrização, ali coloco as contas débito nesse campo conta crédito, tanto ali em movimentos fiscais, serviços tomados, devolução de venda. Vocês podem observar que nós deixamos a conta com o campo crédito à vista e crédito a prazo em branco, por causa daquela explicação que nós trouxemos ali de fazer aquela leitura do cadastro de conta única ou do cadastro do cliente fornecedor. Essas definições, elas são muito parecidas, né? Da mesma forma que o Yuri explicou para vocês aqui do movimento fiscal, como fazer o processo para que ele busque conta de crédito à vista ou a prazo, tanto serviços tomados como devoluções, todos têm a mesma natureza, né? O mesmo processo.
Isso, e vale ressaltar, pessoal, que é uma opção, que é opcional, tá? Não da forma que nós fizemos aqui, só lá eu quero colocar uma conta aqui, eu posso? Pode ser colocado, não tem problema. É só a gente estar trazendo para vocês uma facilidade do sistema de que você não precisa colocar a conta ali, crédito em todas as regras, porque o sistema consegue fazer essa leitura direto lá do cadastro do cliente fornecedor ou ali da rotina de parâmetros específicos. Também temos ali a opção de tributos / retenções. Nessa opção é onde nós fazemos aqui a configuração para tributos, né? Seja ali o tributo direto da nota, como por exemplo o tributo ICMS, tributo ICMS-ST, IPI, como também para as retenções, né? Lá nos lançamentos nós temos os tributos que aparecem ali na aba de itens fiscais e lançamento, né, na parte de itens fiscais e mercadorias / serviços, e nós temos também os tributos retidos que aparecem lá na aba de tributos retidos no lançamento. Então a gente consegue fazer aqui cadastrar algumas regras específica por tributo e específica por retenção também. Sim. Então aqui na aba, né, de tributos / retenções, a gente tem essa opção de fazer as regras tanto para tributo. Aqui a gente usou um exemplo do tributo ICMS, onde eu posso colocar ali a conta débito, a conta crédito, o histórico, e ali no campo lançamento eu informo que tipo de lançamento que é. E eu também tenho ali a opção, igual por exemplo nós criamos um outro exemplo do tributo IRRF, que é o IR retido. Então eu seleciono o tributo, informo ali qual que é a conta débito, a conta crédito, o histórico, e aqui nós temos uma particularidade que a gente precisa informar quando são os tributos retidos, qual que é o tipo de lançamento. Ali na entrada nós vamos ter o cenário que são os tipos de lançamento. O lançamento 9 e o lançamento 11, especificamente, que é serviços tomados com retenção de ISS, e o lançamento 11 ali, que é serviços tomados sem retenção de ISS. Isso é um parâmetro que o sistema tem para conseguir entender, com base ali no ISS, qual regra que o sistema vai aplicar. Então, sempre nessa rotina aqui de tributos e retenções, seja para entrada ou para saída, o ideal é que nós criemos aí duas regras, né, para esses lançamentos, com esses tipos 9 e 11 no caso das entradas. Vejam que aqui nós vamos excluir esse tipo 11. Nós temos ele apenas o lançamento, o tipo de lançamento, né, para o tributo IR com código 9. E nós temos um campinho ali, replicar definição com ou sem retenção. Eu clico nessa opção, o sistema automaticamente cria para mim ali a regra idêntica à que eu tenho com o lançamento 11. Né? Qual que é a diferenciação? O lançamento 11 ali, que é serviço tomado sem retenção, essa regra ela vai ser aplicada naqueles lançamentos que tem o ISS informado e que não é retido. Por exemplo, o CST00, né? Já no caso, o lançamento ali tipo 9, quando eu tenho o tipo 9, ele vai considerar os lançamentos que tem retenção, que geralmente eles são o CST 02 e 04, né? Então, quando eu tenho os lançamentos com a ISS retido, ele considera essa regra que está com o lançamento 009, e quando eu tenho os lançamentos que o ISS não é retido, ele vai considerar a regra com lançamentos específicos, verificar se tem conta única. Se ele não acha conta única, ele vai lá no caso 11. Então a gente pega muitos casos aqui no suporte, que às vezes os clientes têm realmente muita dúvida nesse processo, mas assim, uma vez que eu tenho essas duas regras definidas, ele consegue reconhecer através do ISS ali qual tipo de regra vai ser considerada para esse lançamento. Principalmente se a gente formar a mesma conta, né, Yuri? Isso, exato, porque aí com base nesse tipo ali 9 ou 11, no caso da entrada, que a gente consegue identificar ali no meu lançamento, e ele vai aplicar a regra que foi criada. Né? E essa definição ela tanto serve na entrada quanto serve na saída também. Vejam que aqui na saída nós também conseguimos contabilizar um tipo de tributo, como o ICMS, por exemplo, e vejam que os demais tributos, por exemplo, PIS, PASEP retenção, COFINS retenção, CSLL e IRRF, aparecem aqui nessa rotina duas vezes. Por quê? Lá na saída, aqui na saída, a gente colocou ali no PIS, PASEP, por exemplo, PIS/PASEP retenção, nós temos ali o lançamento 10 e nós temos o PIS/PASEP retenção ali embaixo novamente com o código 12. Para a saída, vejam que a linha de raciocínio é a mesma. O tipo 10 vai ser lançamento de serviços prestados com retenção, e o tipo 12 vai ser que é o lançamento ali de serviços prestados sem retenção. Então, uma vez que eu criei essa definição, basta eu clicar ali na opção de replicar. Vocês podem ver que aqui na saída nós vamos excluir o lançamento 12. Isto.
E aí, no caso ali, nós vamos lá no PIS/PASEP retenção código 10. Na hora que nós clicarmos ali para replicar a definição, ele automaticamente cria para a gente lá embaixo a mesma conta PIS/PASEP retenção, só que com o tipo de lançamento 12. Então veja que a gente não necessariamente precisa criar a mesma regra duas vezes. Nós temos essa funcionalidade ali no sistema de clicar na opção de replicar definição. E aqui, aproveitando que nós estamos aqui já na aba de tributos e retenções da saída, nós vamos demonstrar para vocês aqui um lançamento onde foi feita essa contabilização. Nesse lançamento foram feitas retenções de PIS/PASEP, né? COFINS, contribuição social, imposto de renda. Como a gente já tinha feito a definição, o sistema ele gerou os valores, só que ele não totalizou. Por quê? Esse processo dele totalizar as contas é aquela opção que o Yuri mostrou antes, lá na regra de definição. Isso, acessando lá novamente a aba de integrações, contabilização, regra para contabilização, lá na aba de parâmetros específicos, quando eu marco a opção de totalizar contas iguais e salvo, se eu voltar lá no meu lançamento e salvar, vocês vão observar aqui o que ele vai fazer. Ele vai pegar todos os meus lançamentos ali que estão identificados em uma mesma conta e ele vai agrupar essa informação ali no meu lançamento e ele vai trazer uma perna específica. Então vocês podem observar que ele traz para a gente ali a conta prestação de serviço a crédito e ele traz para a gente ali PIS a recolher, IR a recolher, COFINS a recolher, e na outra perna ele traz para a gente ali o clientes diversos. Então veja que ele não traz para a gente PIS a recolher débito, clientes diversos crédito, IR e RF a recolher débito, clientes diversos créditos. Ele não está repetindo a conta. Então aquela opção lá que a gente explicou ali no início, de totalizar contas iguais, ela tem um impacto grande aqui nessa parte de notas, principalmente que tem retenção, que às vezes pode facilitar para vocês entenderem aí se está sendo correto, né? Se o lançamento de vocês ali está faltando alguma informação, se tem algum erro de regra, a gente consegue saber se o valor líquido ali do cliente ele está batendo com a nota fiscal. Tá? Vejam que depois que a gente desmarca ali aquela opção de totalizar contas iguais, ele volta a trazer ali cada perninha da conta clientes diversos novamente. Aqui na rotina também nós temos algumas outras definições, né? Acaba que a gente não consegue trazer todos os exemplos para vocês aqui, porque esse tipo de integração entre o fiscal e o contábil é um assunto que demanda muito tempo, tem muitas informações, muitas especificações, mas vocês podem observar que tem algumas outras opções aqui, aba. Nós podemos fazer regras por ocorrência, nós temos aí uma situação específica que é para empresas que são optantes aí pelo RET, que também a gente consegue fazer regras, sobre o SPED de contribuições também, rotina de PIS e COFINS. Então nós temos algumas definições e essas opções, né, lógico, o nosso suporte aqui ele já está adequado, qualificado para auxiliar vocês nesse processo, sempre que for necessário, né? Então, se tiver alguma dúvida nessas demais opções, vocês podem estar acionando o suporte, que a gente auxilia vocês também. Sim. Mas a gente trouxe aqui para vocês as definições mais principais, né? Que varia ali hoje mesmo entre movimentos fiscais e CFAP por subcódigo. E também, né, uma vez que a gente faz toda essa parametrização, igual a gente mostrou aqui para vocês, a gente acessa ali os lançamentos, seja lançamentos de entrada, lançamentos de saída, identificou que o lançamento ali, as regras estão corretas, o próximo passo seria gerar a contabilização. Então, nós acessamos a rotina integrações, contabilização, gerar contabilização. Nessa rotina é possível, né, a gente fazer ali a contabilização dos lançamentos ali por movimento. Então aqui do lado esquerdo eu vou estar selecionando a minha empresa, né? Do lado ali direito eu tenho a opção de selecionar que tipo de lançamento eu quero contabilizar. Posso contabilizar todos, como também eu posso contabilizar só minhas provisões, só as minhas entradas, as minhas saídas, serviços tomados. Um cenário que cai muito aqui que a gente pega hoje, né, Vice? Por exemplo, eu tenho regra de serviços tomados, eu tenho notas de serviços tomados. Sim. E às vezes eu venho aqui na rotina de gerar contabilização, se eu marcar só o tipo 004, que é entradas, ele não vai reconhecer os serviços tomados, né? Então é sempre bom abrir esse tipo de lançamento ali. Se não tiver marcados todos, é importante a gente saber qual tipo de informação, qual regra a gente tem criada e qual opção que a gente precisa marcar para que os lançamentos vão corretos para o contábil. Exatamente, Yuri. Isso. E aí a gente clica ali
em gerar dados, e aí ele vai fazer a contabilização para a gente. No nosso caso aqui, os lançamentos de alguns já foram contabilizados, mas aqui também, nessa rotina, a gente tem ali filtrar lançamentos, onde eu consigo filtrar também os lançamentos. Vamos supor que eu já tenha feito a contabilização status do lançamento, onde a gente consegue ver também lançamentos que já foram integrados, lançamentos que não foram integrados, e todos aqueles outros tipos de filtro ali que podem ser utilizados para poder fazer a verificação, né, dos lançamentos que ainda faltam ser contabilizados. Sim. Depois que é feito esse processo, né, a gente pode acessar lá o NG Contábil e aí vai ser possível identificar lá no Contábil os lançamentos, né? A gente tem lá a rotina principal, pode-se dizer que utilizada lá no Contábil, lançamentos, lançamento contábil simples ou lançamento contábil completo. E como que eu identifico esses lançamentos que são integrados do fiscal para o contábil? Eles têm um cenário específico, que é o cenário de integração fiscal. Então, uma vez que eu fiz todo esse processo, então, quando todos esses lançamentos que são integrados do fiscal para o contábil, eles vão aparecer aqui no contábil com alguns cenários específicos. Ali a gente tem o campo cenário, né? E aí esse cenário integração fiscal é o cenário justamente dos lançamentos que nós acabamos de parametrizar lá no fiscal, né? Então a gente consegue ter esse entendimento aqui e fazer essa análise. E aí, assim, o processo de conferência de lançamentos, a gente também não vai trazer aqui como um processo certo ou um processo específico, porque cada cliente pode, cada um de vocês, né, podem ter uma forma de contabilizar diferente, uma forma de conferir, análise. Uma forma de análise, muito bem como a Vice disse, né? Então a gente tem algumas opções, por exemplo, a própria rotina de lançamento, ela serve para poder identificar. Nós temos aqui no contábil ali, em relatórios, o balancete, que geralmente auxilia muito na conferência aí das contas. Temos ali o razão. O razão é um relatório que é muito utilizado ali para lançamentos que tem retenção, por exemplo, para ver se todas as retenções ali, se a conta de cliente específico ou uma conta em específico também está ali com o saldo final batendo, né? E aí a gente pode utilizar desses relatórios aqui no contábil para confrontar com os relatórios também lá no NG Fiscal. Então também lá no NG Fiscal, a gente tem algumas formas de poder fazer a conferência dessa contabilização. Ali na própria rotina de integrações contabilização, nós temos duas opções de análise de contabilização, conferência de contabilização, que auxiliam a poder fazer essa conferência lá, confrontando com o contábil, como também a gente pode utilizar os livros, pode acessar a rotina própria de lançamento para poder fazer essa conferência. Então, assim, o sistema nos dá várias opções, várias possibilidades de fazer essas conferências aí entre o fiscal e o contábil. Exatamente, Yuri. Então, como a gente explicou para vocês aqui nessa Kivo Live, né, só trazendo para vocês ali um apanhado geral, voltando ali na rotina de regras para contabilização, como eu falei com vocês lá no início, essa é uma aba que é uma rotina, né, que é muito específica e muito importante aqui, né, na parte de contabilização do fiscal para o contábil. Então a gente deve ficar muito atento a tudo isso que a gente passou aqui para vocês, né, Vice? Mostrar todas as informações. É importante sempre observar qual flag está marcada, qual que é o intuito dessa opção. As regras elas precisam estar criadas de forma correta, né? Se identificou algum lançamento lá que está errado, o débito não está certo, a conta aparece lá no lançamento errado, o ideal é a gente retornar nessa rotina de regra para contabilização e conferir, né? Aí vamos supor, eu tenho uma nota que é serviço tomado, então eu vou voltar aqui nessa rotina, vou na opção de serviço tomado e vou identificar qual a informação que está errada, se é o histórico, se a conta débito está no lugar da conta crédito. Então é muito importante a gente criar essas regras de forma bem pontual, né, Vice? Fazendo toda ali uma análise para poder que a integração vá correta para o contábil. Tá? E também, assim, uma vez que a gente tem lançamentos que já foram feitos anteriormente e eu não tinha a regra criada, eu posso vir aqui, crio a regra e lá na rotina de gerar contabilização, eu consigo fazer o lançamento ali, eu consigo fazer a contabilização, né, de períodos anteriores também. Tá? Ali vocês podem visualizar que na rotina de gerar contabilização, eu consigo filtrar por ano. Então vamos supor que eu já tenha o meu movimento de 2022 todo processado, mas eu não tinha regras de contabilização. Eu posso vir aqui, eu posso ir lá na rotina de regras para contabilização, defino as minhas regras, volto aqui na rotina e faço o processo de contabilização. Tá?
Então, a gente tentou trazer aqui, né, Vice, um pouquinho de como que funciona esse processo. É um assunto que é muito amplo, tem muitas particularidades, né? Cada empresa pode ter uma situação específica, um tipo de conta diferente, um tipo de contabilização que deve ser seguida diferente. Então, o nosso suporte aqui está sempre à disposição para estar ajudando vocês nesse processo. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse processo aqui de contabilização, dos parâmetros, que a gente tentou trazer aqui de uma forma mais resumida, mas bastante assertiva, né, Vice? Isso, exatamente, pessoal. Então é isso, pessoal. É o que a gente tinha para trazer para vocês hoje na Kiva Live. Espero que vocês tenham gostado, que esse processo que a gente mostrou para vocês da integração aí possa ter facilitado no dia a dia de vocês, possa ter melhorado o entendimento de vocês entre esses módulos. E peço que vocês não percam aí as próximas Kiva Live que vamos ter essa semana. Fiquem de olho aí no nosso canal no YouTube, que vem muito conteúdo por aí. Isso aí. Até mais, pessoal. Muito Até obrigada. mais. Tchau, tchau.